Estamos aqui hoje para adorar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom! Graças a Deus a gente teve um momento de louvor, só música antiga hoje, matando a saudade dos velhos tempos. Eu acho que aquelas músicas são músicas que ainda tocam no nosso coração. Antes de começar a nossa palavra, eu gostaria, talvez você esteja aí se perguntando o que é esse código que está bem aqui desse lado aqui. Talvez você não tenha entendido o que está acontecendo. Esse código, ele te leva direto para a oferta. Você pode escanear com seu celular aí e você vai ver que ele vai te levar direto para a oferta. Então aí você vai conseguir fazer uma oferta. Como que funciona essa oferta? Essa oferta, ela vai direto para o Brazilian Ministry. Não para mim, não vai para a Lica, não vai para nenhum dos outros líderes. Ela vai direto para a Broadway Church. E lá na Broadway Church ela fica reservada para os projetos que o Brazilian Ministry tem. Tudo isso aqui que você está vendo, toda essa estrutura, todas essas lives que a gente está fazendo, todos os programas, Café com Ela, Pequeno Grupo, Culto Online, todas as nossas programações, elas têm um custo, isso não é de graça. Então, se isso tem sido abençoador para a sua vida, se isso tem feito diferença na sua vida, eu gostaria que você considerasse ofertar no nosso ministério para que a gente possa continuar dando prosseguimento nesse projeto que o Senhor colocou no nosso coração. Hoje nós estamos aqui na semana 4 da nossa série de mensagens, Coisas que Jesus Nunca Disse. E eu sempre começo essa pregação dizendo algumas frases que alguém gostaria que estivesse na Bíblia ou que eu gostaria que estivesse na Bíblia, e hoje não vai ser diferente. E eu usei como pretexto uma notícia que eu ouvi essa semana. Eu ouvi dizendo que o governo brasileiro vai começar a adiantar os feriados, né, para junho e julho. Eu achei isso muito engraçado. E seguindo essa vibe do governo brasileiro, eu resolvi fazer as minhas frases que eu gostaria que Jesus tivesse dito, mas ele não disse. E a primeira delas é para o Natal, né? Se a gente vai adiantar, então já vamos começar adiantando o Natal. E eu disse: bem abençoados são aqueles que usam pijamas natalinos no dia de Natal, pois deles é o reino de Deus. Para quem conhece, para quem me segue no Instagram, você sabe que ali no dia de Natal a gente se reúne com amigos para ter um almoço, e a gente vai todos, nós vamos vestidos com roupas natalinas, com pijamas natalinos. A luz aqui, ó, da janela está batendo em mim. Thanksgiving. No Thanksgiving, o que eu gostaria que Jesus tivesse dito? Quando vocês se reunirem para comemorar o Thanksgiving, comam arroz, mas por amor de mim, sem uva passas, em memória de mim. Terceira e última, nós estamos chegando agora em junho, então essa é a palavra que eu gostaria que Jesus tivesse dito, mas ele não disse. Bem-aventurado é todo aquele que na época da festa junina fizer arroz doce ou canjica e mandasse para o Tato e para a Lica. Amém. Essas são as frases que eu gostaria que Jesus tivesse dito e ele nunca disse. O que nós estamos falando nessa série de mensagens? Nessa série de mensagens, Coisas que Jesus Não Disse, nós tratamos sobre coisas que ele realmente disse e que vão contrária a frases que a gente ouve no nosso dia a dia. Na primeira semana, nós aprendemos sobre você não precisa perdoar. Na segunda semana, nós falamos sobre faça o que te faz feliz. O que é uma mentira, porque Jesus nunca disse em nenhum momento faça para você fazer o que te faz feliz. Na terceira semana, que foi a semana passada, nós falamos você não terá dias ruins, o que é mais um equívoco, porque a palavra diz que nesse mundo nós teremos aflições. E sobre o que nós vamos falar essa noite? Essa noite nós vamos falar sobre o capítulo 23 de Lucas. E o tema dessa mensagem é: você recebe aquilo que você merece. Será que você pode teclar aí no chat agora? Você recebe aquilo que você merece.
Com certeza isso não foi algo que Jesus disse. Lucas 23, ele descreve as últimas horas de Jesus, as horas de agonia que Jesus teve. Em vez de uma coroa de ouro sobre a cabeça de Jesus, ele estava com uma coroa de espinhos. Ao invés de ter servos cercando ele por todos os lados, ele estava cercado por ladrões. E ao invés dele estar sentado num trono de glória, ele estava pendurado em uma cruz. Esse é o cenário que Lucas nos apresenta no capítulo 23. E eu gostaria que você abrisse aí nosso primeiro verso da noite, que é em Lucas, capítulo 23, o verso 32 e 33. Se você tiver uma Bíblia, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí agora. Se você não tem a sua Bíblia e você quiser abrir aí no seu computador, você pode fazer isso, fica à vontade. Mas nós vamos colocar na tela para que você possa ler junto com a gente. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E agora a pergunta que eu gostaria de fazer para você é: quantos criminosos tinham ali? Quantas pessoas foram crucificadas na cruz? Será que você sabe quantas pessoas foram crucificadas na cruz? Eu vou te dar um tempo aí para teclar no chat, deixa eu ver aqui se tem alguém respondendo. Eu adoro esse negócio interativo. Bom, tinham 3 pessoas. A Ana comentou para ser forte e corajoso. Amém. Tinham ali 3 pessoas sendo crucificadas no Monte Caveira, né? No Calvário. E o que é essa morte por cruz? O que isso significa? Quem que morria essa morte? A história nos diz que a morte de cruz, as pessoas que eram condenadas à morte de cruz, eram pessoas que eram das piores espécies, eram pessoas criminosas, pessoas más, perversas. Porque a morte de cruz era a forma mais horrível que uma pessoa podia morrer. Horrível fisicamente e espiritualmente. A Bíblia diz que era uma maldição você ser morto por uma morte de cruz. Como que isso acontecia? Eles colocavam você em cima de uma cruz, eles pregavam o seu pulso, pegavam o seu outro pulso e pregavam a sua perna, os seus pés. E os estudos dizem que aqueles pregos eram 7 inches cada um deles. Então, a pessoa sangrava muito, ela perdia muito sangue com essa crucificação. Era uma morte onde a pessoa morria envergonhada, além de todo o sofrimento que ela estava passando, ela tinha que ficar sem roupa, porque a palavra de Deus diz que rasgaram a roupa de Jesus. Então, eu imagino Jesus naquele cenário, perdendo sangue, sofrendo com aquela agonia e, além de tudo, sendo humilhado, sem roupa, passando vergonha naquele momento. E a morte na cruz, ela era pelo cansaço. A pessoa sentia muita dificuldade para respirar, então os estudos dizem que eles estavam presos assim, e aí eles tinham que levantar para respirar, e aí descia de novo, e esse movimento ia cansando. Estudos relatam que a morte de cruz, ela poderia levar até dias para acontecer naturalmente ali na cruz. E então os soldados quebravam as pernas de quem ficava crucificado como um ato de misericórdia, como uma ajuda para essas pessoas, para que elas pudessem morrer mais rápido, porque com as pernas quebradas elas não conseguiam se levantar para respirar, então elas acabavam sufocando mais rápido e morrendo. Essa era a morte de cruz, era uma das piores mortes possíveis e imagináveis. Eu não sei qual crime aqueles 2 ladrões cometeram, eu não sei o que eles fizeram, eu não sei se eles roubaram, se eles mataram, eu não sei qual que foi o erro deles, mas eu tenho certeza que foi um erro grave, foi um erro muito grave. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava na cruz, as pessoas zombavam dele, as pessoas cuspiam nele, as pessoas riam dele. E o que Jesus fez?
Jesus mandou cair um raio do céu na cabeça daquelas pessoas, porque com certeza aquelas pessoas mereciam? Não. Jesus mandou que o anjo da morte viesse e ceifasse a vida de todos eles? Também não. O que Jesus fez? A palavra de Deus diz que ele orou ao Pai. E ele disse: Pai, perdoa essa galera, porque elas não sabem o que estão fazendo, eles não sabem o que estão fazendo. Esse foi o ato de Jesus na cruz. Gostaria que você continuasse lendo comigo o nosso segundo verso, que está em Lucas 23, no verso 39, que diz assim: um dos criminosos que ali estavam despendurados lançavam-lhes insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Parece que sempre que nós estamos passando por um momento de dificuldade na nossa vida, a gente sempre tem alguém que vem apontar, vem nos acusar. Sempre que a gente está passando por um dia ruim, sempre aparece alguém para estragar e deixar aquilo que estava ruim pior. É chamada a lei de Murphy, né? Não tem nada ruim que não possa piorar. Se não bastasse Jesus pendurado na cruz, naquele momento de agonia, ele ainda tinha que lidar com esse cara que estava ali do lado dele, insultando ele e provocando ele. Esse ladrão com certeza era super arrogante, ele era orgulhoso, com certeza ele não mostrava nenhum temor a Deus, mesmo enfrentando uma morte justa, porque ele estava sendo condenado justamente. E mesmo a morte dele sendo igual à de Jesus, os dois estão ali no mesmo lugar, morrendo a mesma morte. Até parece que ele se julgava superior a Jesus. Se nós continuarmos lendo o verso 3 dessa noite, Lucas 23, verso 40 e 41 diz: mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Aquele ladrão sabia o que ele estava fazendo ali, ele não estava perdido, ele não foi simplesmente pego por um acaso, ele sabia exatamente o porquê que ele estava morrendo, porque ele estava passando por aquele sofrimento, e ainda repreende aquele outro ladrão que estava zombando de Jesus. Gostaria que você fizesse um exercício mental aí junto comigo agora. Me ajude a terminar as seguintes frases: quem planta vento, colhe tempestade. O que faz pelos outros, sempre recebe de volta. Cada um tem o que merece. Estou vendo aí já o pessoal teclando. Cada um tem o que merece. Essas são apenas algumas formas de dizer que você recebe aquilo que você merece na nossa sociedade. A gente usa frases como essa para dizer que você recebe aquilo que você merece. Para mim, falando de mim, Renato, eu gosto, cara, quando eu estou na highway, dirigindo aqui em Richmond, e eu estou com o meu carro andando ali na velocidade normal que eu deveria estar andando, e de repente passa um Porsche a toda velocidade me cortando, ou então passa alguém com uma Mustang e joga o carro na minha frente, e acelera e vai embora. Eu fico ali no meu coração santo que eu tenho, falando: Deus, poderia ter ali na frente um policial, porque esses policiais aqui em Vancouver eles surgem do nada, então bem que poderia ter um policial, um guarda, que parasse esses caras e desse para eles o que eles merecem. Mas é claro que quando eu estou apressado, quando eu estou acelerando, eu não gostaria dessa punição, com certeza. Será que você é assim, igual eu? Será que você vê uma coisa errada e você fica aí no seu coração remoendo? Nossa, mas eu gostaria que acontecesse alguma coisa, porque essa pessoa merece isso, aquela pessoa merece aquela outra coisa. Isso é natural do ser humano. Se você prestar atenção no verso 4 que nós vamos ler essa noite, que está escrito em Lucas 23, 41 e 42, diz assim: nós estamos sendo punidos com justiça,
porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o mais interessante é que se fosse eu ali no lugar de Jesus, naquela cruz, talvez eu pudesse dizer: eu nunca gostei de você, por que você está me pedindo isso? Mas Jesus não disse isso. Jesus também não disse: agora você quer fugir do inferno, então, agora você está com medinho, você não quer passar pelo sofrimento que você merece. Jesus também não disse: você vai receber a sua sentença porque você plantou o vento, agora você vai colher a tempestade. Jesus também não disse: sorry, it's too late for you. Ele não disse: me desculpa, mas está muito tarde para você, não tem nada que eu possa fazer por você, porque você já está morrendo, já está no momento da sua agonia, não tem nada que eu possa fazer para te salvar. E aqui é onde acontece um fato que mexe com a cabeça de muitas pessoas que não entendem a graça. Essa graça que nós recebemos de graça do nosso Senhor. Tem muitas pessoas que não conseguem entender porque aquele ladrão, no último momento da sua vida, foi capaz de receber a graça do Senhor. O ladrão, naquele momento que ele estava na cruz, ele não podia fazer coisa nenhuma para ganhar a posição dele com Cristo, para conseguir levantar a sua moral no céu, para que ele pudesse entrar no céu sendo recebido com aplausos. O ladrão não podia ir na igreja aprender todas as doutrinas, todas as regras, todos os mandamentos. Ele não teve esse tempo. O ladrão não podia fazer obras sociais para os pobres, ele não podia contribuir com nada, ele não conseguiu fazer nada, ele já estava ali experimentando os seus últimos minutos, quem sabe suas últimas horas de vida. O ladrão, ele estava à beira da morte, ele não poderia reescrever, reinventar a sua história, ele não podia fazer nada. Ele simplesmente estava morrendo. E o nosso verso 5 diz o que Jesus respondeu para ele. Lucas 23:43 diz: Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aí você pode pensar: Renato, mas não pode isso, como que esse cara foi para o céu? Ele mentiu, ele roubou. Onde que está a justiça para tudo isso que esse cara fez? A culpa dele é merecida. A culpa podia ser até merecida, mas Jesus estendeu graça sobre a vida daquele homem naquele dia. Talvez você esteja cheio de pecado essa noite. Talvez aí onde você está agora, você esteja sendo preso pela culpa, pela maldade das coisas que você já cometeu na sua vida. Eu quero te dizer que a graça do Senhor, ela continua disponível para você. Eu gostaria que você soubesse que a graça do Senhor, ela ainda não se esgotou, ela está disponível para você essa noite. Se você quiser, o Senhor pode entrar na sua vida e fazer morada em você e fazer uma transformação na sua vida. Existe graça para a sua vida. O verso 6 dessa noite está em Efésios 2, verso 8 e 9, que diz assim: como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Continuando o verso: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Será que você aí, onde você está hoje, você pode dar um glória a Deus por esse verso que a gente acabou de ler? Será que você pode dar um glória a Deus por essa verdade que nós acabamos de ler aqui em Efésios 2, no verso 3 ao 5 e depois do verso 8 ao 9? As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Se você quiser hoje, essa noite, você pode ser uma nova pessoa. Quantas pessoas tinham na cruz? Eu já te fiz essa pergunta. Tinham 3 pessoas naquela cruz.
E eu acho incrível a Bíblia porque ela tem várias simbologias que, se você começa a estudar, você começa a entender várias coisas. E eu acho incrível quantas vezes o número 3 aparece na Bíblia e em toda a história de Jesus. Vamos caminhar um pouquinho sobre os significados de alguns números, né, na Bíblia. Número 1. O que representa o número 1? O número 1 representa a unidade, representa Deus. O número 4 representa, diz os estudos, que representa a terra. O número 5 representa a graça. Alguns estudos dizem que o 7 representa a perfeição, porque Deus criou o mundo no 7º dia, ele terminou tudo. 6 representa o fracasso do homem e o pecado na vida do homem. O 8 simboliza o novo começo. Depois da criação do mundo, teve um novo dia, um novo começo. E o 3 representa a divindade de Deus. Mas não é só isso. Eu gostaria que você visse comigo aqui na Bíblia algumas coisas que eu achei que são super interessantes. Deus, ele é trino. Nós acreditamos na Trindade. O que significa isso? Que é 3 em 1. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3. No nosso corpo, na nossa natureza, nós também somos 3. Nós somos divididos em corpo, alma e espírito. Nós não somos um corpo que tem uma alma. Nós somos uma alma que tem um corpo. A gente já aprendeu isso. Olha só algumas qualidades de Deus. Deus, ele é onipresente. Ele está com cada um de vocês aí, aonde você está, aqui comigo, ele está comigo aqui também, ele está aí, ele não tem nada que impeça ele de estar em todo mundo ao mesmo tempo. 2, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Número 3, ele é onipotente. O que quer dizer isso? Essa palavra bonita, quer dizer que ele é todo poderoso. Mas uma coisa aqui que tem 3, Deus era, Deus é e Deus sempre será. A graça de Deus se manifesta também nas nossas vidas em 3 aspectos: justificando as nossas vidas, santificando as nossas vidas e glorificando as nossas vidas. O que mais, Renato? O Velho Testamento, ele nos mostra 3 patriarcas. Quem que eram os 3 patriarcas, Renato? Abraão, Isaac e Jacó. O tabernáculo que o povo se reunia antigamente no Velho Testamento, ele era dividido em 3 seções. Ele tinha a área externa, a área interna e tinha o Santo dos Santos. Daniel, sabe, aquele que foi lançado na cova dos leões, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. A Bíblia também nos conta a história de Jonas, que ficou 3 dias na barriga de um peixe. O Novo Testamento, você vai falar, não, o Novo Testamento não tem 3 livros. Não tem 3 livros. Mas por incrível que pareça, o Novo Testamento tem 27 livros. 27 é 3 vezes 3 vezes 3, 27. Tenho certeza que eu estou explodindo a sua cabeça aí agora com esse número 3. O apóstolo Paulo ficou cego por 3 dias. Ele estava indo no caminho de Damasco, a Bíblia diz, e aí no meio do caminho de Damasco ele encontrou com Jesus. Quando ele encontra com Jesus, a Bíblia diz que ele criou uma casca, escama nos seus olhos, e ele ficou 3 dias cegos. 3 dias. O que aconteceu mais com o número 3, Renato? O nascimento de Jesus. 3 reis magos foram visitar Jesus. Ele recebeu 3 presentes. Ele recebeu ouro, ele recebeu incenso, ele recebeu mirra. O ministério público de Jesus durou 3 anos. Pasmem, ele começou com 30 anos e ele morreu com 33. Em 3 anos ele mudou a história da humanidade. Jesus foi tentado por Satanás no deserto por 3 vezes. Jesus tinha 12 discípulos, mas todos nós sabemos que 3 daqueles 12 discípulos eram íntimos dele: Pedro, Tiago e João. Jesus previu que Pedro o negaria 3 vezes. Então, Pedro nega Jesus 3 vezes. E Jesus expressa o seu amor, a sua graça sobre a vida de Pedro por 3 vezes. Jesus ressuscitou 3 pessoas dos mortos. Uma foi Lázaro, a gente falou dele na semana passada.
a outra foi o filho da viúva e a terceira foi a filha de Jairo. Jesus, no Getsemane, na noite anterior da sua morte, ele orou 3 vezes. Estudos relatam que quando ele estava carregando a cruz até o Calvário, ele caiu 3 vezes. Jesus foi um dos 3 crucificados ali na cruz, no Monte Caveira. A Bíblia diz que sobre a cabeça de Jesus foi colocado um sinal, um cartaz, escrito em 3 línguas. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Jesus foi colocado na cruz na 3ª hora do dia. E ali ele disse, está consumado, e entregou a sua vida. A terra diz que quando Jesus morreu, a terra tremeu. A Bíblia diz que a escuridão cobriu toda a terra. Adivinha por quanto tempo? 3 dias? Não, foram por 3 horas. O mundo esperou pacientemente o primeiro dia. Eles estavam esperando Jesus ressuscitar, não aconteceu nada. No segundo dia, eles estavam esperando, não aconteceu nada. Mas no 3º dia, a tumba estava vazia, Jesus Cristo havia ressuscitado. Eu não sei se você sabe, mas Jesus também é chamado o caminho, ele é chamado a verdade e ele é chamado a vida. Depois de todos esses 3 que eu te apresentei, eu só tenho uma coisa para te dizer. Hoje você tem a oportunidade de fazer parte desse reino de justiça, de fazer parte desse reino de amor, desse Deus que não nos julga por aquilo que nós merecemos, mas por aquilo que Ele é. Aquilo que Deus é, independente do que as pessoas te dizem, o que Ele é amor, o que Ele é graça, o que Ele é misericórdia. Talvez você se sinta culpado, talvez você se sinta indigno, envergonhado. E você pode até dizer que o que você está passando agora, o sofrimento que você está passando agora é algo que você mereça. Mas eu quero te dizer, não diga que você merece isso. Você não merece. Sabe por quê? Porque Jesus estende a graça sobre a sua vida essa noite. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos melhores do que os outros, mas é porque Ele é bom, porque a fidelidade dele dura para sempre. O verso 7, que nós vamos ler hoje, que está em Salmo 103, no verso 10 ao 12, ele exemplifica muito bem isso que eu acabei de te falar. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso que a gente vai ler agora. Se você puder, marca isso em algum lugar, para que você tenha isso guardado. Olha só o que diz aqui. Falando de Deus, né? Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como o céu se levanta acima da terra, assim é grande o seu amor para os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Que graça, que alegria, que maravilha poder servir um Deus como esse Deus que nós servimos. Olha como ele diz, assim como o Oriente está longe do Ocidente, Ele, Deus, afasta para longe de nós as nossas transgressões. Então, se você sente culpa pelos seus pecados, culpa por aquilo que você talvez cometeu, pecados que você nem sabe que você cometeu e você se sente oprimido por todas essas coisas, acusações que o inimigo lança sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, sentimento de depressão. Eu sinto agora, nesse momento, pessoas com depressão assistindo esse vídeo. O Senhor não te fez para isso. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas você precisa estar em Cristo Jesus. Misericórdia não é receber o castigo que nós merecíamos. A graça é quando nós recebemos o bem que nós não merecíamos. E esse bem está disponível para você essa noite. Eu não sei de onde você está assistindo o nosso culto,
Eu não sei se você está no Brasil, eu não sei se você está aqui no Canadá, eu não sei. Mas eu sei que aí onde você está, o nosso Deus, que Ele é onipresente, Ele pode entrar na sua vida nesse momento. Ele pode fazer uma mudança completa dentro do seu coração, mudando tudo que não é dele, jogando tudo fora que não é dele, te dando uma nova chance. Talvez você esteja com vergonha. Eu quero te dizer que Deus está de braços abertos para você essa noite. O mundo, a humanidade tentou de tantas formas se afastar de Deus. E nessa quarentena nós temos a possibilidade de termos um tempo para nós mesmos e refletirmos naquilo que nós precisamos refletir e colocar nossa vida em pratos limpos diante de Deus. Deus não está bravo com você. Ele não está magoado com você. Ele continua te esperando de braços abertos. Talvez esse é você essa noite. E talvez você esteja querendo tomar esse passo, tomar essa decisão de voltar para Cristo essa noite. Se esse é você, eu gostaria que você fechasse os teus olhos nesse momento aí onde você está. Eu gostaria que você começasse a refletir sobre as coisas que você tem feito na sua vida. Eu tenho certeza que Deus colocou algo no seu coração nesse momento. Eu gostaria que você fizesse essa oração junto comigo. Deus, muito obrigado, Senhor, porque essa noite nós ouvimos a Tua palavra, nós ouvimos a Tua voz. Deus, nós queremos nos colocar diante da Tua presença nesse momento e pedir perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas fraquezas. Pai, eu sei que eu sou pecador, eu sou falho, eu sei que eu não merecia tão grande amor, mas o Senhor veio e enviou o Teu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por mim, Senhor. Foi por mim. E essa graça ainda está disponível, ela não expirou, ela está aqui disponível para mim, Senhor. Então, eu quero, Senhor, tomar posse dessa graça na minha vida nesse momento. Senhor, envia o Teu Espírito Santo sobre a minha vida, Pai. Faz uma mudança, Senhor, completa de dentro para fora. Envia o Teu Espírito Santo soprando como um vento veemente e sopra nos quatro paredes da minha alma. E tira, Senhor, tudo aquilo que não é Seu. Pai, que a partir de hoje as pessoas possam olhar para mim e me ver de uma forma diferente, possam ver, Senhor, que existe algo diferente em mim e esse algo diferente é o brilho do Espírito Santo no meu rosto. Pai, que pessoas possam ser tocadas através do nosso testemunho, do meu testemunho de vida. Pai, eu entrego o controle da minha vida nas Tuas mãos. Eu recebo a paz de Cristo que excede todo o entendimento. Eu recebo a paz, eu recebo a graça. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aí onde você estiver, eu gostaria de agradecer você por estar conosco essa noite. Eu vejo aqui algumas pessoas no chat. Quero mandar um abraço para Adri Ferreira, que disse amém. Para Leila, que disse glória a Deus. E se você fez essa oração hoje entregando a sua vida a Jesus, eu gostaria que você clicasse no botãozinho que está aparecendo aí na tela agora, nesse exato momento. Assim nós vamos saber que você fez essa decisão e nós vamos saber que nós teremos uma forma de acompanhar você na sua nova jornada e te instruir naquilo que você deve fazer no seu próximo passo. Desde já eu quero te agradecer por essa noite. Eu quero dizer para você ficar ligado na programação de amanhã do Café com Elas. Eu quero te dizer que nós teremos o nosso culto na próxima sexta-feira, a partir das 7h30 da noite. Nós teremos também na quarta-feira, às 6 horas da tarde, nosso pequeno grupo. Tenho certeza que será um momento de aprendizado para todos nós. Que Deus abençoe você, a sua família, que te dê um ótimo final de semana e que você receba a paz de Cristo sobre a sua vida. Você não tem aquilo que você merece. Você tem a graça de Deus sobre a sua vida. Você merecia a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, a graça, é a vida eterna. Deus te abençoe. Até mais.